Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast do Instituto Ser Família, o podcast da Igreja Família dos que Creem, que fica aqui em Curitiba, Paraná. Eu sou a Vitória. Eu sou a Ellen. E aqui a gente está com dois convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado é Horácio Klein, ele tem 58 anos, é casado com a Carmen, ele é um pai muito orgulhoso da Julieta e do Alejandro e estão no Brasil desde julho de 2000. Ele é empreendedor aqui no Brasil, fundador do Cabildo Empanadas Argentinas. Ele gosta muito de tomar mate, assistir Fórmula 1 e também de uma boa conversa. Aqui ao meu lado a gente também tem nossa segunda convidada, a Julieta Klein. Ela tem 31 anos, é médica, casada com o Alexandre. Ela veio para o Brasil bem pequenininha, com 6 anos de idade, e trabalha em São José dos Pinhais, nossa cidade metropolitana daqui. Gosta muito de café, livros e conversas profundas, é isso mesmo? É isso. É prazer, muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz, acho que vai ser uma conversa bem produtiva, estou bem animada. Boa tarde, muito bem. É muito bom estar aqui também e espero que seja uma conversa animada e que ajude os que estão ouvindo ali. Muito legal. Então vamos lá, a gente queria entender um pouquinho sobre o contexto de vida de vocês antes de vocês virem para cá, antes desse movimento migratório que vocês fizeram. Então como que era a vida de vocês lá na Argentina? Quais eram os principais desafios, conquistas que vocês tiveram lá também antes de considerar a migração? Certo. Bom, a gente tinha morado um tempo em Buenos Aires, inclusive onde nasceu a Julieta, mas nós somos do interior, nós somos de Posadas, nascidas em Posadas, eu e minha esposa, e a gente logo antes de considerar vir para cá, a gente tinha se mudado de novo para Posadas, justamente por causa da criança pequena e tal, a criação, vamos lá voltar perto dos avós e tudo mais, né? Então a gente também já era um pouco estrangeiro em Buenos Aires, né? Então na época ainda tinha muita diferença, né? De interior ir para Buenos Aires e tal. Então a gente voltou um pouco para nossa raiz, já em Posadas, no interior. E ali a gente vivia, nós tínhamos uma rádio, né? Eu trabalhava com rádio, uma rádio pequena de FM, bem de bairro lá, e a gente, trabalhando e tal. E realmente logo antes de a gente considerar, e foi esse o motivo de vir para cá, começou realmente já em 2000 uma crise bem forte. Em 1999, uma crise forte na Argentina, onde houve muita troca de presidentes, uma crise política que obviamente refletiu muito na economia e tudo mais. Então, Primeira de muitas, inclusive. A primeira de muitas. Foi na época a gente achava que era uma crise bem forte. A gente foi vendo depois que teve Pode ficar pior. Teve outras. Pode ficar pior. E a gente então, enfim, nós tínhamos uma vida lá bem familiar, bem complicada financeiramente, a gente estava tentando dar um jeito. Sim. E com meus pais perto, minha sogra também perto, então assim, eles tiveram uma criação de infância, assim, muito perto dos avós e tudo mais, era uma coisa bem familiar, muita família, muita tia, muita coisa, aquela familhona né, no aniversário dá sempre 30, 40 pessoas. Nossa, então, que legal. Então, a gente tinha muito isso, né? Entendi. Eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo. Então era o xodozinho da família. E vocês saíram de todo esse ajuntamento para vir para cá. E para você, Julieta, como é que foi? Você era uma criança, 6 anos de idade, bem pequenininha. Foi um processo tranquilo? Você frequentava escola, teve que desfazer laços? Como que foi para ti? Na verdade, eu acho que eu não tinha muita noção, assim, sabe? Né? Meus pais comentaram comigo, eu lembro que fiquei muito empolgada, porque a gente gostava muito do Brasil, né? Porque o Brasil era férias, era praia, né? Tipo, a gente vinha pro Brasil com frequência e tal. Sim, então, que legal. Só que sempre pra praia, sempre pro litoral, né? A gente não conhecia o interior, que foi onde a gente acabou morando. Mas, era muito legal, o Brasil, e nananã.
Então, não fiquei pensando muito nas consequências com 6 anos de idade, que vocês Isso, podem né? imaginar. Então, a princípio, fiquei bem empolgada com a ideia. Aham. E vocês já tinham uma ideia pré-concebida do Brasil? Vocês já Muito visavam o positiva. Brasil, então? Ai, legal. Na verdade, assim, essa parte eu acho que é mais com meu pai, né? De já pensar em morar, mas da minha perspectiva era mais uma questão de gostar do brasileiro, de gostar do Brasil, de isso remeter a coisas boas. É férias, né? Férias, Uhum. exato. Uma coisa que eu sempre conto, né? Para qualquer argentino, pelo menos na minha época e um pouco mais, talvez, você falar Brasil já brilha o olho, já vai mudar o rosto e tal, porque realmente para nós temos muita associação com Brasil, a praia, é verão, inclusive da minha época, é coisa barata, né? Na época, economicamente falando, era muito barato vir para o Brasil, tanto que foi... Deus, que interessante! Era barato, era realmente na nossa... Quando eu era adolescente, jovem, que ainda vinha com meus pais, era tudo muito barato. A gente comprava, ia nas lojas, nos mercados, e já comprava as coisas para aula. Nossa, que legal. Porque já era muito barato para nós, né? Então, inclusive, era uma das primeiras causas porque a gente vinha para o Brasil, né? Pra Porque era aproveitar barato, economicamente. era perto, porque a gente morava em Posadas, então era próximo, nosso litoral era Camboriú, né, o mais reto ali, e dali a gente se espalhava, né? Então a gente acabou conhecendo muito isso. Então, assim, para nós, o sonho de morar em Brasil era quase, né, realmente assim, idílico, porque era uma coisa assim, era tudo de bom, né? A gente tinha essa fantasia que morar no Brasil seria verão o ano inteiro, na praia o ano inteiro, comer picolé o ano inteiro, enfim, essas Tomar coisas. Guaraná. Tomar Guaraná, essas coisas. Ai, que legal. Interessante, muito legal. né? Porque um pouco antes de começar o podcast aqui em off, né, nós estávamos conversando sobre os estereótipos, né? E eu sempre ouvi muito forte esse estereótipo de que argentino não suporta o brasileiro e vice-versa. Verdade. E aí agora vocês falando pra gente assim, nossa, a Abertamente. gente tinha essa coisa de que o Brasil era legal, era mais barato, a gente gostava de vir pro Brasil e tudo mais. Realmente... Que legal, né? Muito interessante. Vou contar uma historinha aqui. Depois a gente ia voltar, né, no assunto, mas quando a gente já morava aqui muito, na igreja até, não foi um nem dois apenas, que irmãos assim, estive na tua terra, cara, a gente foi pescar, por exemplo, fomos lá em Pato da Pátria e tal, mas nossa, legal lá, a gente foi tratado super bem e tal, e eles sabiam que a gente era brasileiro. Eu falei assim, nossa, sim. O que você esperava, né? Então, e aí a gente depois foi entendendo como tinha essa coisa, né? Sim. Era do brasileiro, mas toda uma animosidade. Eu acho que isso vem começou do no futebol, né? Futebol. Só que se espalhou e virou uma coisa cultural, né? Com um povo assim e tal. Mas eu acho que também teve a questão financeira e econômica, né? Porque assim, na época que um peso era $1, vir pro Brasil era tipo, o argentino mandava no rolê, entendeu? Era o cara, tipo, ele era o cara importante, ele chegava na loja, era tipo, ô querido, né? Como é que eu te ajudo? Era aquela coisa assim, né? O argentino, né? Gente, tal. era outro E o mundo, argentino fazia questão de mostrar que ele tava mandando na Que parada, ele era entendeu? mesmo E- o Mas cara aquele no argentino momento. um pouco mais o portenho, o portenho. o cara mais pra cima e tal. Aí que a é gente outro tinha- estereótipo. Que a gente tinha um pouco, não vou dizer vergonha, desse estereótipo, Não, desse é argentino. vergonha mesmo. É vergonha. mas assim, a gente não se identificava com eles, né? Tanto que, como eu acabei de falar, tanto que eu sou de Posadas, então eu fui para estudar em Buenos Aires e tal, eu já era o forasteiro, eu já era estrangeiro em Buenos Aires, já era o cara do interior, então já era meio que Que discriminado interessante, e né? tal. Dentro do próprio território ali. Exato. Então, assim, não vou fazer paralelos aqui, mas assim, a gente já tinha isso um pouco, né? E realmente sim, para qualquer argentino, né? Falar em Brasil é festa, é carnaval, eu acho que para o mundo inteiro é um pouco o estereótipo do Brasil é isso, né? Estereótipo geral do brasileiro. Então, é assim, esse. eu sempre falei assim, cara, não é recíproco. Não é recíproco. A ideia que vocês têm de nós, Não é a mesma. que eu entendo, né? Porque, assim, realmente, o brasileiro, sobretudo do litoral, que tinha que atender aquele argentino, tinha que aturar o argentino por causa do dinheiro, que o cara comprava dois. Porque era assim, a gente chama essa época do DM2, MD2. Porque, Do quê? De qualquer do, coisa? isso, perante a dúvida, era dá dois, então, vamos levar, tipo, né? Porque... E engraçado, a gente
contextualizar para hoje, assim, houve muito turismo brasileiro agora para Argentina, porque o peso caiu lá embaixo. Que interessante a gente lembrar disso, né? Nos anos 2000 era totalmente o contrário. Era mais, coisa do exato oposto. Nos 90, Anos né? 90? 80, 90, né? Que eu era jovem Sim. na época. Mais jovem. Nossa, muito interessante mesmo. E como que foi daí quando vocês realmente decidiram se mudar para cá? Como que foi a chegada daí de vocês como agora, não, vamos morar aqui? Certo. Então, a gente, na verdade, e a gente não tem como separar nossa vida com Deus, nossa dependência de Deus em todo esse processo. Então, a gente era logo convertido, a gente converteu lá numa igrejinha em Posadas, né, evangélica e tudo mais, então assim, a gente era novo convertido, e realmente assim, a gente colocou Deus na parada, assim, em primeiro lugar, tipo, não, se o Senhor abrir uma porta para lá, a gente vai. Então, a gente não é que a gente decidiu vir para o Brasil, assim, uma coisa planejada e tal. A gente estava, então, logo antes da gente vir para cá, nós tínhamos saído da nossa casa, né? Eu tinha fechado o rádio, porque não tinha mais os patrocinadores, não tinha mais publicidade de ninguém, tinha fechado tudo, e a gente tinha deixado a casa que alugava e nós fomos morar na casa da minha sogra, com 2 crianças pequenas, a minha sogra toda sistemática, tá? A casinha dela era tipo um brinquinho, e a gente invadiu a casa dela, e assim, não ficou uma situação confortável para ninguém, até porque era um apartamento pequeno e tal. Todas as nossas coisas foram parar num barracão de um amigo meu. Não, joga lá, tem espaço e tal. E jogamos as nossas coisas para lá. A gente vendeu um pouco o que tínhamos de móveis e tal. Veio alguém que comprou e também leiloamos assim para poder sair dali, pagar as contas. Enfim, estava uma situação financeira muito complicada. E a gente procurando emprego. Só que não tinha emprego. Na época não tinha nada. Era uma crise assim, bem... ninguém... Quem tinha um pouco de situação, uma posição melhor, estava esperando ver o que ia acontecer. Então, assim, não tinha empreendimentos novos, não tinha vaga para emprego, não tinha nada. E aí eu tinha um argentino, como eu trabalhava com rádio e tal, vou tentar resumir, mas assim, a gente se vinculou muito com questões da prefeitura e tal, festas e tal, então, patrocinar no rádio e tal. Então, assim, eu tinha alguns conhecidos. E daqui do Brasil foi um set de filmagem de um filme lá para Posadas. E então a gente acabou se vinculando com o pessoal porque foram pedir um apoio na prefeitura. E aí tinha um cara que era da prefeitura de Cascavel, argentino, uma pessoa muito querida para nós, porque nos ajudou muito depois, que eu conhecia circunstancialmente, porque ele era argentino também. E era da prefeitura de Cascavel, que cuidava da microrregião Mercosul, né? Então, Cascavel, Posadas, Assunção, né? Então, era essa microrregião do Mercosul e ele cuidava dos aspectos culturais, assim, um pouco mais. Então, ele acompanhou essa comitiva que foi filmar lá e fez o link, vamos dizer, com a prefeitura. E como a gente se envolveu com a questão da divulgação desse filme e tal, a gente acabou se conhecendo e a gente até atendeu um pouco esse set de filmagem lá com um catering, alguma coisa ali e o rádio. E aí, aquela coisa, né? A gente sentou num café um dia conversando e ele contando maravilhas de Cascavel, como maravilha, né? O Brasil estava muito bem, Tava obrigado, crescendo muito a região e tal. E assim, aquela coisa, você está na prefeitura, cara, souber de alguma coisa, né? De um emprego por lá, me chama que eu vou. Mas é aquela coisa que você nunca acha que alguém vai te ligar, vai dar certo, né? Mas vale tentar, né? A gente sempre tenta. Você tenta, né? Se tem alguém que mora em Portugal, por exemplo, um amigo, fala, cara, se souber de alguma coisa, me chama. Não, pode deixar. Você não espera essa ligação. Vamos ver, te aviso. Então, aconteceu a ligação. Um dia, esse cara, passou meses, ele liga no telefone da minha mãe, porque eu não tinha telefone, e a minha mãe me chama, enfim, Horácio, ligou aqui fulano, dizendo que tem alguma coisa para você, que você tem que estar lá na quarta-feira, na semana que vem. Assim, tipo, não, eu liguei para ele de novo, enfim, aquelas ligações a cobrar, porque não tinha nem como ligar, enfim, a gente estava num perrengue. E até porque não tinha WhatsApp na época, não tinha essas coisas mais fáceis, né? E ele falou assim, realmente tem um gringo aqui, tem uma escola de línguas, ele veio me contactar, porque ele era argentino na prefeitura, e ele me contactou porque precisa um nativo de língua espanhola e que só precisa falar. Quando ele falou em falar, eu lembrei de você, né? Porque é radialista, aquela coisa toda do rádio e tal.
E, enfim, eu não era locutor de rádio, eu só tinha uma rádio, na verdade. E eu falo muito também. Então, assim, acho que ele lembrou de mim por causa disso. Que bom, né? E aí ele falou assim, não, se só precisa falar espanhol, tem um cara que fala espanhol. Falar, ele fala. Se é pra falar, estamos sabendo. E ele falou assim, é isso que eu preciso, porque é uma escola para adultos, não era para curricular, assim, né, de ser professor de espanhol. E na quarta-feira tem que estar aqui, porque vai ter o pessoal da franquia de Campinas, de São Paulo, que vai estar aqui. Estou indo. Nossa. E assim que Deus abriu uma porta para cá, foi... E você Então, veio vamos. na frente ou conseguiu A vir gente todo veio mundo? nessa quarta-feira, Aham. muito de Deus, né? Então, assim, a gente sempre orando, sempre pensando, Senhor, se tem uma porta ali, então abre logo, que tá feio o negócio. E nós tínhamos um carro, né? Daí viemos aí eu e minha esposa, a Carmen, e viemos para cá, voltamos sábado com um contrato de trabalho assinado, um aluguel de uma casa já assinada, onde o próprio... Então, assim, foi realmente assim, uma coisa Glória de a Deus, Deus. né? Foi glória a Deus mesmo. E tudo certo, já estava tudo... Não, aqui você compra aqui, eles já calcularam quanto que era um salário básico para nós que mais se virar e tal, e voltamos sábado para buscar eles, as crianças que tinham ficado na avó, né? E a mudança. Assim, ó, piscou Muito o olho. legal. Pum, pum, pam. Então, Estava assim, não no teve Brasil. muito pensamos em ir para o Brasil. Aí Aconteceu. Aconteceu, então assim, a gente recebeu uma notícia, vamos sim. Sim, né? Então, porque tava já tinha um precisando, preconceito de que morar no Brasil é bom para Sim. nós, né? Uhum. Então, E foi muito assim uma questão de necessidade, né? Vocês Exato. precisavam de um Exatamente. emprego, então foi uma porta que Deus abriu ali realmente. Com certeza, foi necessidade mesmo. E quando vocês chegaram aí já instalados, né, com o trabalho, vocês como família tiveram dificuldades culturais, linguísticas com o povo brasileiro? Como é que foi para vocês? Sim. Então, a gente achava que falava português. De fato, a gente se virava bastante. Porque é assim, na praia e tal, até para comprar, para comer. Só que assim, uma coisa é você ir na praia quando tem muita vontade do cara te entender, te Sim, vender alguma pra coisa, vender, te servir. E você já tem o costume e de já tem lidar costume, com essa sabe? galera, né? Exato. No litoral, o povo já tem costume, né? E é diferente você ir para Cascavel, uma cidade super pacata do interior do Paraná, que ninguém tá nem aí para você. Ninguém te precisa mesmo. Então, E não é uma cidade turística, então Exato. eles não estão acostumados a receber turista. É uma coisa bem fechadinha. assim. Sim. É Cascavel, né? Cascavel, no oeste do Paraná, inclusive, pensa isso há 25 anos atrás. É. Sim, sim. Muito É menor, muito mais interior. um contexto totalmente diferente do que o Sim. litoral ali de Balneário Camboriú. E então a gente não estava no Brasil. É verdade, não Não era o Brasil. Eu vim enganado. Então teve ali uma dificuldade, principalmente em aprender o português. Não, eu falava um pouco mais, né? A minha esposa, Carmen, ela teve bastante dificuldade, as crianças, então, assim, ela foi para a escola, primeiro dia, ela falou, beleza. Já tava voltando. Amiguinhos novos e tal. Quando ela teve um choque lá, um impacto de realidade, assim, muito forte. E a gente também não tinha considerado que a dificuldade seria muito grande. A gente chegou, inscrevimos na escola e tal, a gente chegou a perguntar, então, não, mas tem uma professora de espanhol aqui, tem qualquer coisa, a gente chama ela. Eu falei, então beleza. Coitada. A Julieta e a Quer professora. falar um pouquinho, Julieta, como foi a sua escola? Então, na verdade, assim, eu não tive nenhum problema com a escola, né? Tanto que eu comecei com essa linha de 4 lá, né? Isso. Eu fiz essa Não, linha você de... estava na primeira série já, lá. Sim, mas eu fiz essa linha de 4, fiz essa linha Isso. de 5, aí eu tava na primeira série, tava tudo certo, assim, eu super sociável, nananã. Cheguei aqui, tava com a mesma vontade, vou conhecer gente nova, nossa, nananã. Aí fui numa escola municipal que era ali pertinho de casa, e aí, cara, assim, a gente brinca, né, mas tinha uma professora, coitada, ela tinha exoftalmia, que é uma condição geralmente relacionada à tireoide, que o olho é mais saltado. E aí ela era minha professora e eu me assustei, sabe? E aí, assim, eu fui, tipo, eu não entendia nada do que ela falava, começou a ter esse problema com o idioma, que não era uma coisa que eu tava esperando, porque, né, sei lá, a expectativa de uma criança, né? Não tinha pensado nisso. Uhum. Aí eu não E tinha entendia, a aí a professora galera... espanhol. Não, então, Aham. aí aquela expectativa de você falava e a pessoa não te entendia, e as outras crianças começaram a ficar meio... Ela é estranha.
Ela é diferente. Diferentona. Aí você já começa a ficar meio assustado também. Começa a se retrair, né? Exato. E aí eu fui atrás da professora de espanhol. Aí a professora de espanhol não me entendia, eu não entendia ela. Oh, meu Ela não é uma professora de espanhol. Não, ela era, mas de escola municipal, Escola né? municipal, você pensa aquele com espanhol de livro. Aquela questão É. de, olha, aprendi na escola, É. agora na hora de praticar. Exato. Ela não É, era. antigamente, né? Ela não tinha a exigência de ter que falar. Ela ensinava o que estava no livro. Claro, ela tinha Então era muito pedagogia no diferente. espanhol. Ela até se esforçava, tadinha, mas Era eu não fluente, entendia ela. tá. Não entendia. Aí, cara, aí começou a me dar um nervoso, assim. Aí a gente teve várias situações em que a gente ia pra escola e eu saía correndo. Aí os meus pais estavam indo embora, eu via eles passando, e aí pra ajudar, a escola tinha umas janelas, assim, de ponta a ponta, assim, você olhava tudo ao redor. Era lindo, né? Mas assim, eu vi os meus pais indo embora, entendeu? Aí eu só saía correndo e ia atrás deles. A escola era toda aberta, né? Eu fico Sim. pensando nisso Não, hoje. não tinha arame, tinha como uma cerca. Não, né? sim, mas a porta ficava Sim, aberta. Eu acho que sim. era porque era o início ainda da entrada dos alunos, eu nem deixava muito tempo pra fechar o portão. Aí, Já saía correndo. não é, aí assim, aí eu lembro que chegou o Dia dos Pais, e aí eu prometi pro meu pai, não, então de presente de Dia dos Pais eu vou ficar na escola. E aí, cara, eu tinha muita vontade de ir, mas aí eu chegava perto, eu ia segurando assim, não, meu pai assim, ó, dava aquele ruim, aquela sensação Chega a ficar horrível. branca a mão delas. E aí, cara, foi assim, um processo muito difícil. Aí até que minha mãe combinou com a professora. Aí a ideia foi trancar eu na sala. Aí, assim, Excelente ideia. Tudo bom? Super Que ideia super ótima, pedagógico. Brasil. Bem Aí, galera, pra pedagógico. vocês aplicarem. então, pra replicar aí, funcionou. A que custo eu não sei, mas funcionou. Foram várias tentativas. Foram várias tentativas. Ai, Mas que dó assim, dela, gente. aí, assim, qual que era a ideia? O meu pai já não estava mais presente nesse momento. Meu pai já pulou fora dessa situação. Não, mas quando eu ia, eu falava assim, gente, não vai ser hoje, me desculpa. Eu pegava minha filha e ia embora. Eu não aguentava os berros dela, meu Deus. Não, o senhor pode ir. Não vou, não. Não, não é hoje, não precisa ser hoje. Eu falava eu assim, seria tudo dessas, certo. eu Não me precisa, retiraria. não precisa. Não precisa ser Pra hoje. quê, Você não né? precisa passar por Traumatizar a isso. criança. Não, Aí até que minha mãe combinou, falou, não, a gente já fez isso com outra criança aqui, deu certo, entendeu? Então, assim, você chega, aí ela... Porque eu ia, no início eu ia. Aí eu ia bem, aí eu sentava, aí parece que vinha um negócio assim, aí eu começava a ver minha mãe indo embora, e não sei o quê, as pessoas estranhas, e não, e daí eu não entendia, aí eu queria ir embora, entendeu? Então, nesse primeiro ímpeto, eu ia pra escola. Aí, beleza, aí eu Só não sentei ficava, lá, né? e aí começou a me dar esse ruim. Eu comecei a ver a minha mãe indo embora, fui querer sair da sala, a professora pegou e trancou a porta e ficou me olhando assim. Cara, eu corria de um lado pra outro da sala, assim, eu ia chorando, gritando, e as outras crianças olhando, assim. Todo esse episódio. Gente, o desespero dessa criança. O desespero. Aí, cara, eventualmente, eu me acalmava, e aí a coisa fluía, minha mãe chegava e tava brincando no parquinho, Com as amiguinhas. com as né? amiguinhas, entendeu? Facilidade. Era um pânico, né? De coisas novas. Sim, Não, sim. E aí, eu brinco que teve uma menina que eu estudei com ela vários anos, assim, até quase o ensino médio. E aí ela me ofereceu um pirulito, assim, nesse dia. Eu falei, não! Ela me falava essa história até pouco tempo Você atrás. me rejeitou. Aí me rejeitou. Nossa, e como deve ser difícil pros pais, né? Ver essa situação. Porque, assim, foi uma oportunidade, não tinha como vocês se recusarem. E aí, ver como os filhos acabam... Consequência de decisões que Sim. eles não têm nada a ver, mas faz parte. Sim, e isso a gente pode até falar um pouco sobre como foi a questão da fé de vocês nesse processo, né? O que manteve vocês, assim, firmes Certo. diante dessas adversidades? Porque elas vieram. Então, graças a Deus, a gente já estava convertido e nossa fé assim, era nova, né? Primeiro amor e aquela coisa toda. Então, a gente estava muito na fé mesmo. Só que teve um caso assim, interessante, porque lá na Argentina, oficialmente a fé é católica. Então, a igreja é católica, a Argentina é católica. Não sei hoje como é que tá as coisas, porque a gente já está mais para cá há muitos anos. Mas então, assim, o alternativo era o evangélico. Né? Então, você via algumas igrejas evangélicas, era meio, né? Eu diria assim, nos 80s, o ocultismo lá era a igreja evangélica, né? Nos 80s. Missionários da Anacondia, por exemplo, era coisas... eram os insurgentes, assim, né? Era o raro. Então, assim, muito menos se falar de macumba, de umbanda, de espírita, de outras igrejas, Sim, né? falava muito Então, pouco. não, muito Outras pouco. religiões, né?
outras religiões. Então, e a gente veio em Cascavel, assim, na esquina de casa tinha um centro Umbanda. Com Bem placa, sabe? Escancarado. Para nós isso era um escândalo. Porque para vocês não era... Claro, não era comum. normal, não era Sim. comum, né? Então tinha igreja espírita, e a gente atravessava a rua, sabe? Aquela coisa meio de crentão. Vamos meio... passar por outro lado Vamos da passar rua, por por exemplo, vai isso. que pega, né? E é todo um estereótipo, né? Porque assim, Todo, claro que foi sim. por né? causa de uma falta de convivência, e isso Então, é assim, totalmente compreensível. A gente Você vai aprendendo a já conviver. já tinha rompido um pouco isso, porque nós já éramos evangélicos, então assim, já não Uhum. estávamos na vertente principal, né, mesmo na Argentina. Mas a gente aqui se poupou um pouco, porque nós falamos, onde é que nós vamos congregar agora? Aqui tem muita coisa diferente, né? Então, São assim, muitas vertentes. Onde que é o e a gente certo? tinha um medinho no sentido assim, vamos cair no quê? Porque a gente está muito novinho na fé, a gente estava... Então a Nossa, gente é passou verdade. praticamente por circunstâncias também, por não ter... Nós morávamos longe, né, de qualquer lugar que a gente possa ir, a gente estava focando no trabalho e tal. Questão, a gente passou uns 3 anos, tipo, só orando, pedindo a Deus aonde que nós vamos congregar, né? E então, por coincidência que eu fui dar aula num cursinho destes de preparatórios, né? Um curso Pré-vestibular. pré-vestibular, dava aula, e saindo dali, logo tinha uma igreja. E eu comecei a conhecer as canções, né? Que eram as canções do Marcos Witt e tal, mas é bem em português e tal. E aí eu chegava em casa e falava assim, parece que são bem normalzinhos, assim, tipo, né? Meio brincando, mas realmente, bem normal, pelo menos bem como a gente, assim, né? A gente, parece que nada estranho, tá? Eu acho que nós podemos ir lá. Bom, acabamos indo numa igreja, uma sala nossa terra, e era bem parecida, né? Porque nós já convertemos uma igreja que era de células na época, né? Do Castelhanos e tal, já era uma novidade, mas era com célula, tanto que eu me converti numa célula, que vieram em casa. Que legal. E realmente, Com muita assim, insistência. muita insistência, eu dou graças a Deus por essa menina, que me aturou muito, porque eu era insuportável. Eu não queria saber de nada, foi pela dor mesmo, né? Foi por necessidade mesmo. E, enfim, e aí a gente começou numa igreja, mas sempre a gente, assim, em oração, lendo a palavra, a gente assistia pela internet, os cultos do Marcos Witt, enfim, lá nos Estados Unidos, enfim, algumas coisas, buscando sempre, né, em Deus mesmo. E foi Deus realmente que nos sustentou todo esse tempo, todo o processo. A gente realmente entendeu que foi uma direção de Deus, uma resposta de oração para nós, de vir para cá do jeito que aconteceu. Foi assim, quase que absurdo. O jeito Só que Deus Deus usou, pessoas assim, assim como a gente teve algumas resistências e tal, tivemos pessoas que nos ajudaram assim, que até hoje eu não entendo por quê. Foi Deus Se que não for colocou ali Deus pra mesmo, vocês. realmente assim, pessoas que não eram nem evangélicos, né? Eu sempre digo assim, como tem gente que ouve o comando de Deus no coração e vai sem ter conhecimento desse Deus. Porque realmente assim, não são até hoje. Sim, Deus conheço usa pessoas que qualquer um, né? Exatamente. Então assim, como Deus nos sustentou, como Deus nos abriu portas, como Deus assim, realmente assim, Ebenezer mesmo foi na nossa vida. Então, vocês tiveram esse tempo ali sem igreja, depois encontraram uma comunidade, e essa comunidade, ela serviu de apoio para vocês por muito tempo, nessa transição? Com certeza. Daí, graças a Deus, a gente não saiu mais de congregar e de estar em igreja, né? Obviamente, com tudo que isso implica, né? Algumas coisas que a gente conta, mas assim, não por sermos estrangeiros argentinos no Brasil, e sim por sermos Irmãos na fé. do reino na terra, né? Diferente já, né? Mas e por ser gente, né? A gente acaba tendo dificuldades, obviamente, porque passa pelos processos diferentes da vida. Uma hora você tem um pouco mais, você tem um pouco menos, pode participar de algumas coisas, outras não pode, né? E é por aí, mas é por ser gente mesmo, né? Por estar aqui. Mas você acredita, você percebe que ficou mais fácil a caminhada aqui no Brasil a partir do momento que vocês acharam uma comunidade, pensaram assim, não, aqui a gente põe o pé, vocês acreditam que quando vocês chegaram na igreja, vocês tiveram um fortalecimento a mais, assim, da comunidade de vocês? Ou ficou a mesma coisa, porém agora vocês tinham uma igreja? Eu diria que é a segunda opção, porque realmente como passou um tempo, né, e a gente ficou uns 3 anos
realmente buscando em Deus mesmo, né? Era uma coisa direta, assim, não tinha um grupo. Quando a gente resolveu que vamos para a igreja, não é que estava tudo resolvido, mas nós já estávamos bem integrados e tal, né? Então a gente, assim, tivemos o bônus e o ônus de sermos argentinos no Brasil. Então, assim, não teve nem mais nem menos. É claro que para nós foi uma coisa muito boa, mas já como cristãos, né? Sim. Congregar, obviamente. Mas não no contexto de imigrante, né? Isso sempre existe, né? Você não é daqui né? E aí você conta história. Aqui como é lá, aqui como é... Né? Mas, assim, é como... Eu imagino que vem do Pará para cá, né? Tipo, e se integra numa igreja, vai ter diferenças culturais e tal. Normal, né? Uhum. Então, E depois de tantos anos, né, já se passaram, agora a gente falando um pouquinho mais do contexto atual que vocês vivem, vocês conseguem distinguir o significado de lar para vocês? Onde vocês se sentem em casa? Vocês viajam muito para a Argentina ainda, visitar a família que ficou? Vocês se sentem em casa, lá, aqui? A gente queria que vocês contassem um pouquinho da percepção de vocês de lar, né? Porque aqui Deus abriu portas e tudo mais. Então, na verdade, assim, para mim, eu sou brasileira, né? Eu vim com 6 anos, então a minha alfabetização já foi aqui, assim, a parte de estudo, de escola, de tudo foi aqui. Então, eu me considero brasileira, mas é aquela sensação de que mas não é, né? Então, só que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz diferente, é uma coisa os dois. Exato, então, quando eu vou pra lá, eu realmente não me sinto de lá, né? Eu consigo me comunicar, eu consigo me fazer ser parte daquele momento, mas eu sei que eu não tô em casa, eu sei que, né, Então, assim, a gente tem muito contato, graças a Deus, com essa família, a gente permanece com bastante contato, não é a mesma coisa, mas a gente viaja quase todo final de ano, a gente tem as reuniões familiares e tal, Mas, assim, o problema foi que por muito tempo a gente não conseguiu ir, porque o fato de ser estrangeiro aqui limita muito as possibilidades, né? As possibilidades de emprego, as possibilidades a parte de documentação foi toda muito difícil. Então, tudo isso acabou fazendo com que a gente passasse por problemas financeiros bem graves, assim, bem difíceis. E isso acabou fazendo com que a gente não pudesse ir visitar por muito tempo. Então, a gente teve essa separação, assim, sabe? Especialmente enquanto eu era ali adolescente, né? Foi mais essa época. Então, houve uma separação bem óbvia, bem clara. E aí, depois a gente começou a voltar aí e tal. Então, graças a Deus, a gente não perdeu o idioma, a gente não perdeu, porque isso realmente é uma ferramenta que faz você ser ou não ser parte de uma cultura, né? No fim das contas, a linguagem, ela é muito importante, né? E então essa parte a gente não perdeu, mas é sempre muito engraçado, assim, porque os meus primos brincam, assim, que a gente fala diferente, né? Algumas você não sabe as gírias, não sabe como é que tá se falando nessa época. Aí você vai falar uma gíria, já é uma gíria de 10, 15 anos atrás. Velha, já. Gente, isso aí já passou, para. Não é assim. A gente olha com aquela cara, tipo... O que você tá falando? Exato. Então, mas assim, eu sou brasileira, eu me considero daqui. A gente estava comentando agora, estávamos até lembrando, né, um pouquinho antes de começar, e realmente teve uma viagem que a gente né, praticamente todo ano, não vamos quanto gostaríamos, mas vamos o suficiente para permanecer unidos e tal, com a família, e teve uma viagem que tinha passado, acho que 2 anos que a gente não conseguiu ir, e que nós fomos para lá e a gente achou muita coisa diferente, né? Apesar de que a gente encontra lá as coisas que a gente almeja lá, nossa, a bolacha tal, a comida, normalmente é comida, Normalmente né? Normalmente coisa de comida que a gente sente mais falta aqui, né? Mais diferenças assim, né? Então a gente vai lá na padaria, se acaba na padaria, vamos no café, não sei qual, não é uma beleza. Só que assim, era tudo muito, a gente achou muito diferente. Tivemos problema com o documento do Alejandro e que deu problema, e aí tivemos que fazer, tivemos um problema com o carro, a gente não sabia que mecânico procurava, como que chamava as coisas. Enfim, a gente vê. E quando chegamos, eu lembro que atravessamos a ponte, quando chegamos em Foz, a gente disse, ufa, estamos em casa, né? Claro, por quê? Porque aqui a gente tem conta no banco, a gente aqui qualquer coisa a gente liga para o gerente, aqui tem cartão, a gente, né, enfim, não é que a gente lá não tinha dinheiro, mas assim, a gente estava aqui, né? Nossas coisas estavam aqui, nossa empresa estava aqui, a gente qualquer coisa lá liga, tem estrutura, a gente liga para os irmãos e tal. Então, realmente, a gente sentiu isso. Porém, a gente nunca está em, né? Nem cá, nem lá. Uhum. E então a gente vive hoje realmente isso de sermos
estrangeiros na Terra, né? Porque a gente se agarra cada vez mais a Deus e as coisas do reino, a igreja e tal, e a gente realmente, hoje, a gente não se sente de lá nem de cá, né? Então, assim, me pergunta, é bom morar no Brasil? Eu falei, cara, realmente assim, dependendo como você está para dentro, é o que você vai entregar para fora e é o que vai colher de fora. Não interessa na cidade que você está. Eu acho que o fato tem uma riqueza, um bônus, uma coisa assim extra de Deus para quem é imigrante. Sim. Né? Quem migra, seja da tua região para outra, seja dentro do país ou para outro país, quando você começa a perceber que existe uma outra cultura que não é a tua, existem outros costumes que não são os teus e você tem que aprender a conviver com isso. Sim. Aí você começa a tirar o que tem de comum, né? E normalmente o que realmente isso é muito bom, né? O que sobra de comum é Deus, é para cima mesmo, né? Não é a raiz, não é para baixo. Sim. Você começa a soltar a raiz para cima, né? Isso figurativamente falando, né? E então realmente você percebe que realmente assim o que tem do ser humano conectado com Deus, isso funciona em todo lugar. E quando não, também funciona em todo lugar. Nossa, que legal isso que você falou agora pra gente, né? Porque o que une a gente é Deus. Exatamente. E o Evangelho, principalmente. Então, independente de onde você tá vindo, se você tem ali uma base forte em Deus, sua fé, isso te ajuda muito a enfrentar os desafios, que seja pra onde você for, você vai ter. Vai ter que nem bônus, vai ter ônus, mas... Com certeza, a nossa fortaleza é Deus, né? E Ele que nos sustenta de pé. Isso mesmo. E você até comentou ali sobre o estranhamento quando vocês vão pra lá e vocês sentem falta da comida. Então, digamos que o que vocês têm mais de estranho aqui pro Brasil ainda é a comida, é a alimentação. E o que vocês apreciam? Sim, tirando a língua, né? Que foi um primeiro... Choque. Choque e tá sendo ainda, né? Porque tem coisas assim, né? Que tá ouvindo falar, eu tô falando o meu melhor português aqui, claro, a gente já tá habituado, há mais 25 anos aqui, mas dá umas esbarradas, assim, né? Na pronúncia, nessas diferenças bem raiz do espanhol com o português, gramaticalmente falando, das vogais abertas, fechadas e tal. Então, até hoje que eu não sei quando que vai aberta, fechada, quando é que é B e tal, essas coisas a gente confunde um pouco na hora de escrever e tal, mas vai que você vai levando isso, e realmente, mas assim, a comida, alguns costumes, né, algumas culturas e tal, realmente são diferentes, mas nada é muito radical, né? Eu digo assim, quem vai para um Japão da vida, quem vai para a China, totalmente acho que é bem diferente, vai para Tailândia, sei lá, para a Índia, né? Acho que deve ser bem, bem louco. Ainda mais nessa região aqui, né, que vocês estão, que é a região sul, porque acaba que a gente acaba misturando um pouquinho as coisas, né? Como a gente estava conversando antes, o Brasil é muito heterogêneo e aqui, por exemplo, se você vai ali para Lapa, né, que é aqui perto de Curitiba, você vê muitos elementos da cultura argentina, porque eles puxam do Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, eles tomam mate, tem a bomba, tem, sabe, várias coisas que você pega da Argentina. Então, assim, esses alguns pontos, assim, choca, mas nem tanto. A gente estava conversando um tempinho atrás, que justamente, assim, eu não sei até que ponto, por exemplo, pensando nisso, né? O que você achou de diferente na cultura? Eu não sei até que ponto foi porque a gente é assim, porque a gente é cristão, e aí a gente é diferente no lugar que a gente tá mesmo, é meio diferente. Na escola, né? Sei lá, no processo de, sei lá, sofrer bullying, Cara, não era porque eu era estrangeira, era porque eu era diferente. Por que eu era diferente? Porque eu era cristã? Sabe? Ou porque era adolescente. Ou porque eu era adolescente, tímida. Ou porque era tudo junto. Entendeu? Ou tudo isso. Como é complicado, porque, cara, a nossa cultura faz parte de quem a gente é. E a gente repensar isso é muito, muito complexo, porque realmente, assim, a gente não consegue te dizer como é um argentino no Brasil, porque tem vários argentinos de várias regiões diferentes, com caráteres diferentes, e tem vários Brasis, né? Tem várias regiões brasileiras. Então, cara, aonde você cair lá e de onde você vem, como é a tua cultura de lá, vai falar muito. Eu tenho, aqui mesmo na família, aqui na igreja, a gente tem muita gente que vem, sei lá, da Bahia, do Pará, e, cara,
eles falam de coisas que foram muito parecidas com as que eu passei, assim, tirando a barreira da linguagem, talvez, que né, tem uma facilidade maior, obviamente, mas assim, de sentir as pessoas mais frias e não sei o quê, ou de ser o contrário, tipo, nossa, poxa, aqui, né, eu senti a galera muito receptiva demais, assim, né, muito invasiva. Então, eu acho que é muito da cultura que você vem, eu acho que a gente é muito parecido na heterogeneidade, Sim. acaba sendo parecido. É que são 2 países grandes. Sim, até porque a Argentina tem muito disso, né? Tipo, você vai ter, por exemplo, um amigo, que você vai na casa do amigo e lá é diferente, comem coisas diferentes. Né? A gente não tem assim o arroz e feijão, né? Tipo, não tem a comida que todo mundo come. Não, dependendo da família, se tua família vem mais, por exemplo, lá, de repente, não, minha família tem mais um pouco francês, um pouco mais italiano e tal, então comemos massa com croissant, sei lá. E aí, na minha casa, não, mais churrasco, porque meu pai é mais não sei o que e tal. Então, assim, dependendo das influências e as vertentes e até migratórias da Argentina mesmo, aí cada família é diferente. Então, assim, Que interessante. nós já estamos meio que acostumados com isso. Então, isso não foi... Eu lembro que, morando em Cascavel, tinha um irmão da igreja que era de Goiânia. E ele falou assim, que você, né? Ele brincava comigo que eu era diferente. Eu falei, escuta, eu nasci mais perto daqui que você. Então, assim, eu sou mais daqui que você. Então, cala a boca. Eu brincava com ele também, porque eu sou mais daqui que você. Mas, mesmo assim, realmente, eu tinha nascido a 500 quilômetros, menos, né? 480 quilômetros de Cascavel. E era engraçado como, em algumas coisas, éramos tão diferentes, em termos culturais, né? Então, assim, é legal isso, perceber as diferenças. Eu brinco assim, eu subo num Uber, né? E o cara, na terceira frase que eu falo, você não é daqui, né? Não sou, mas eu sou daqui. Então. E aí, pronto, a terceira pergunta que ele faz, e aí, é melhor morar no Brasil ou na Argentina? Eu falei, olha, aqui também tem gente boa. Né? E com isso eu provoco ele, eu faço ele pensar, e eu falei, é verdade. Né? Então, lá também tem gente ruim, tem gente boa, tem gente de todo tipo, e aqui também, graças a Deus, né? Sim. Ou apesar, então assim, não todo é diferente. lugar vai ter seu ônus e seu bônus. Todo lugar é diferente e não é. Então, assim, se a gente entende que realmente a gente é estrangeiro aqui, e é só por Deus, né? E é só na graça, Fica um pouco mais fácil. fica mais fácil. Mas assim, eu acho que o que mais bate ainda é a comida, né? Sim. E não só em comidas diferentes que a gente encontra lá e não encontra aqui, né? Ou em produtos industrializados que tem lá e não tem aqui. Mas na forma de lidar com a comida. Então, assim, a gente brinca... Eu lembro da minha mãe chegando aqui, indo na casa das pessoas, e ela falava, cara, as pessoas têm fogão de 6 bocas. Sim. Coitado dessas mulheres. Na Argentina tem fogão de 3 bocas. Gente! Que ele é como se fosse de 4, mas um não tem. Não tem fogareiro, porque não precisa. Não precisa. Porque assim, a gente varia dia a dia. Então aqui o brasileiro ele tem o de sempre e as coisas que vai variando. A mistura. A mistura, Lá não, entendeu? A gente cozinhava, sei lá, hoje a gente vai comer macarrão com bolonhesa. Era macarrão com era 2 panelas, gente. Entendeu? Amanhã ou então a gente vai assado comer com um frango assado com e uma um salada. arroz e uma salada. Era isso. Então, as refeições eram menores, só que a gente brincava que a mulher argentina deve ser difícil, porque assim, mais todo dia estressada. ela tinha que pensar num cardápio diferente. É um menu, você tem que fazer um menu. Tinha que fazer um menu, entendeu? Então tinha tipo assim, a minha mãe tinha um livro que era tipo, né, como pensar em soluções pra mulher moderna e tal, porque era justamente, tipo, cara, era muito rolê, entendeu? Gente, que curioso. Hoje vamos por exemplo, hoje eu vou fazer um bife com uma salada. Então pega a salada e é bife com salada. É isso. Mas eu queria. Então espera o dia que vem. Não tem pedir, não tem à la carte aqui. Amanhã né? a gente pensa outra coisa. Então assim, amanhã é uma Gente, isso pra mim já entendi, já ouvi outras pessoas falarem, mas eu sempre fico pensando que também seria, se eu fosse me mudar, eu teria várias dificuldades, porque eu sou muito apegada com Curitiba, gente. Eu nem sou de Curitiba, eu sou de Pinhais, que é a região metropolitana, mas eu sou apegada com essa cidade. Mas eu acho que a minha maior dificuldade seria entrar em contextos onde o arroz e feijão não está ali todo dia. Eu teria muita dificuldade com isso. Muita dificuldade mesmo. Aí hoje eu sou casada, né? E aí o meu marido, brasileiro também, de Cascavel, a maior dificuldade dele é não ter arroz. Tipo, a gente faz, sei lá, por exemplo, a gente faz uma lasanha. Gente, pra gente a gente vai comer um pedaço de lasanha, entendeu? É isso. No máximo, uma carne. Aí fica tipo, e um arrozinho? Também um arrozinho. Como você vai comer lasanha sem arroz? Por exemplo, para nós ter arroz e massa,
na mesma refeição, tipo, é pão com gente, pão. É dois carboidratos Sim, mesmo. eu Não, faz entendo. sentido. São 2 carboidratos, mas vocês precisam entender que o sabor... Não, já entendimos, já entendi. Nessa altura do campeonato, Nessa altura eu já entendi. a gente já sente falta do arroz. Sim, né? sim. A gente já sente falta do arroz. Nutricionalmente falando, não tem nada a ver. Tem nada a ver, é Pro péssimo, brasileiro na tem verdade. Mas Isso é pro paladar... Isso é uma cultura muito brasileira. Nossa, demais. Mas teve alguma tradição argentina que vocês mantiveram, assim, que vocês mantêm muito? Sim, as empanadas. As empanadas. É isso? A gente tanto sentiu falta, e realmente é um motivo que a gente começou a fazer empanadas. A gente tínhamos uma padaria em Cascavel, abrimos uma padaria e tal. Que Nós legal. aprendimos tudo como o brasileiro faz. Então, aprendemos a fazer pão de queijo, pão caseiro, pão francês, o pãozinho caseiro, tudo, sonho, tudo a gente fazia e tal. E aí a gente ficava, né, tipo, não vamos fazer nada, vamos fazer empanada. Porque a gente sentia falta mesmo. Tinha coisa que a gente até hoje sente falta e não tem como fazer, não sabemos fazer, enfim, e a gente fica na falta mesmo. Mas realmente a gente tem hoje as empanadas porque a gente começou a sentir falta de fazer, e aí então começou a fazer, daí levávamos nos amigos e tal, né, porque também tinha isso, né, por exemplo, vou contar um caso aqui, eu dava aula para adultos de espanhol, como eu já contei. Então, uma dessas senhoras que estava aula, e vocês que fazem domingo? Não, a gente fica em casa, não fazemos nada. Não, vem em casa, vamos tomar um café. E aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, fulana lá convidou para nós irem na casa dela tomar um café. Tá, mas vamos levar uma bolacha, né? Porque, levar uma bolacha, só café também, né? E a gente leva alguma coisa. Você vai na casa de alguém, leva alguma coisa. Isso aí é tradição nossa, de casa. E assim, a gente chegou com as bolachas primeiro. A gente ficou tudo mergulhado, porque nós tivemos aquele café, gente, acho que tinha até lasanha no café. Era linguiça, era Porque assim, frio, a pessoa falou que ela ia te chamar Café. pra tomar um café, o que você imaginava? Uma mesa com uma garrafa de café no meio. um café. Entendeu? Não, nem garrafa, nem a cafeteira. Entendi. Pra você Era não tinha o zona de café. A gente é muito literal nas Entendi. algumas coisas. Então, assim, café é café, né? E assim... Entendi. Né? Interessantíssimo né? isso. E aí era aquele cafezão. Mas eu acho que tem a ver com a linguagem também, com o idioma. Porque assim, por exemplo, Sim. se eu te chamo pra um café, é uma coisa. Se eu te chamo pra um café da manhã, é outra coisa. Só que aqui as duas coisas começam com a mesma E o contexto, palavra. não, gente, vamos fazer um café hoje à noite? Vamos fazer um café em Uma casa? coisa assim. Você já você pensa, imagina. Isso também pelo menos um rola. pão com margarina vai ter. Você já sabe que vai rolar alguma coisa. Para nós era um café. Nós levamos uma bolacha porque, assim, para as crianças, sobretudo, nós passa fome, tudo bem. Mas assim, as crianças, né, vão começar a pedir, a gente tinha vergonha. Então levamos. A pessoa fala assim, e essas bolachas? Não, é que a gente trouxe, né? Porque para trazer alguma coisa, você achava que aqui não tinha? Essa pessoa ficou ofendida. Pensava que aqui não tinha. Não, é que a gente, né, vai sempre levar alguma. Não, aqui não precisa trazer, não. Tipo, a gente ficou. A pessoa ficou A gente sentiu a pressão, sabe? Sentiu a pressão. Eu falei, não, tudo bem. E aí, mas assim, costumes também vai ver dessa família, desses pessoal e tal. E aí São jogos que começou a rolar. acontecem aqui também, né? Tipo, gente que é acostumada a levar, gente que, nossa, como assim? Você traz da minha casa o negócio, não precisa. Não, lá para nós é assim. Inclusive a reunião espontânea é assim. Coloca água que eu levo as facturas. Né? Facturas é uma espécie de pãozinhos doces que tem lá na Argentina, de vários tipos, com creme, com doce de leite. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Então você passa na padaria e compra umas facturas. Né? Facturas, e é isso. É como se fosse um croissant, como se fosse um pãozinhos doces, massinhas chineques, essas coisas. Tudo meio misturado e você leva. Então, assim, e coloca água para fazer o mate. Então, assim, eu vou na tua casa, coloca água que eu passo a pegar as facturas. Né? E assim, E esse era o Quando café de você vocês. chegar, coisa. você vai ter água quente para o mate. ou o mate feito. Não tem caso, né? Assim, às vezes a pessoa tem a erva. Mas não aquela mesa. Isso é muito do Isso é brasileiro, eu muito acho. brasileiro. Essa fartura. Às vezes, por exemplo, minha experiência com meu marido, por exemplo, às vezes a gente nem exagera muito pra nós dois, mas se a gente convida alguém, a gente faz a sim, mesa. exatamente. A gente quer entregar o melhor pro convidado. Exatamente. Isso é muito cultural mesmo. Mas o conceito do melhor já muda. Entende? Porque assim, eu vou pegar umas facturas, exatamente, é ótimo. Vocês, Isso melhor daí, coisa. E umas facturas. Se Era a combinamos de melhor tomar um coisa, mate melhor com alguma coisa, coisa, o mate com alguma coisa. E isso tá ótimo. Tanto que a gente é muito acostumado, assim, também como não eu ia falo, assim, reclamar. em casa, por exemplo, em casa a gente faz um prato e você vai no restaurante e você pede um bife. Se você pede um bife,
não espere arroz, salada, Vai vir essas só coisinhas, mas só vir um bife. Talvez em Buenos Aires, que é uma cidade mais turística, mas em qualquer outro lugar, não. Só vai vir o bife. Você pediu, por exemplo, vou comer uns canelones, por exemplo, com panqueca. Não, vem 2 canelones. E é isso. Aí você queria outra coisa, pum, você Tem que pedir. Em literais. Literal. Muito literais. o à la Você pedir carte bife, famoso. você vai receber Exatamente. bife. Né? Então, prato de ravioli com molho, não sei o quê. É isso. Né? Não vem aquelas lojas de cumbuquinho. Que na praia você chegava lá e você falava, eu quero uma carne. Aí Aí chegava já a carne, vem com acompanhamento. enchia a mesa e ficava... Sim. Tanto Acho que, que eu por exemplo, errei. normalmente cada um pedia suas coisas, né? Eu quero um peito de frango grelhado, não, eu quero um bife não sei o quê, eu quero uma milanesa não sei o quê. E era isso que a gente pedia. E aí os caras, faltava mesa para encher de potinho, porque cada um desses vinha com um monte de acompanhamento. A gente Geralmente achava a o galera pede pra máximo. dividir. A gente pedia achava o máximo, pra cada. mas não era o que a gente esperava, né? Era um a mais. Nossa, é assim. muito cultural, então. Sim. Cultural. E se vocês pudessem, já encaminhando para o final, se vocês pudessem resumir a experiência toda de vocês, desde lá de trás até hoje, assim, vocês conseguiriam resumir uma frase? Desafio pra É o vocês desafio aqui. final. Resumir não é comigo mesmo, mas assim, é desafio, gente. Realmente assim, é um desafio, é lindo, é bom, né? Enriquece rico, muito, é rico, enriquece muito. Eu acho que devia ser uma política meio mundial, assim, das pessoas Irem trocando. mudarem. Ter uma experiência, né? Deu seu tempo, é tipo o Rodízio. nosso de casa em casa. Tipo Você de casa em deu casa. o Deu tempo, já tempo, troca. Vai lá. Pra quem Tá não muito sabe. panelinha. Pra quem não sabe Agora que... toca a Colômbia, vai. Pra quem não sabe, Vai. aqui na família nós temos o de casa em casa, que Isso. são os grupos que acontecem nas casas, onde a gente tem tempo de comunhão com os irmãos, e a gente aprofunda relações, se conhece melhor, e a gente tem um período ali pra ficar nesse de casa em casa. Então a gente não pode ficar muito tempo na mesma panelinha. Assim, quando todo mundo tá confortável, todo mundo se amando, aí a gente Troca gira. todo mundo. A gente É bem ótimo. desarraigado. É bem ótimo. É que a ideia é justamente que você conheça novas pessoas e que você Exatamente. mantenha esses vínculos. Exatamente. E aí quando você acostumou com aquele bolinho da irmã e tal, agora é outro. né? outro. Agora você vai Aí ter tem que que começar acostumar tudo com de tudo de novo. novo. Começar Mas a esse conversar. desafio outro é enriquecedor, né? Sim, E sim, eu, com eu certeza. comparo muito a isso, assim, que eu acho que a gente, por ter esse contexto, a gente aprende melhor lidar com pessoas. Assim, as pessoas, elas são diferentes mesmo aonde você já tá. Eu acho que a igreja é uma fonte de gente diferente, é muito engraçado, assim, o papel da igreja pra isso, assim, eu tô pensando em ter filhos e tal, a gente fica falando muito sobre isso com meu marido, e é assim, cara, como não criar crianças Nutella, né? Porque é uma dificuldade. Hoje em E dia. hoje em dia tá difícil. Socorro. A gente fala, cara, a igreja é muito heterogênea, é muito massa isso, assim, você tem gente de todas as classes sociais, gente de culturas diferentes, estrangeiros, você tem, né, e isso é muito enriquecedor pra gente, Sim. assim, porque realmente a gente para de focar tanto no que a gente tem de diferente, a gente foca no que a gente tem em comum, e quando a gente entende que a gente tem em comum é Deus, e que a gente é estrangeiro nessa terra, eu acho que o fato da gente ter sido estrangeiro nos faz entender isso melhor. Sim. Assim, de que realmente, cara, a gente nunca vai se adequar com esse mundo. Não vai, né? A gente não tem como concordar 100% com as coisas, a gente vai ser sempre diferentão nos lugares que a gente tá, porque a gente, cara, a gente Vai é ser diferente. sempre essa sensação de não estamos em Exato, casa. e isso é uma coisa de ser sal, sabe? Ser luz, tipo, cara, você tem que ser diferente. De alguma forma você tem que ser diferente. Então hoje eu enxergo essas diferenças como uma vantagem, sabe? Eu falo, cara, é uma forma de iniciar uma conversa, é uma coisa que desperta interesse, eu já consigo puxar papo, eu já consigo me conectar com as pessoas de uma forma diferente. Então eu acho que isso é muito enriquecedor. Há uma coisa que eu pego, inclusive, para mim, para dentro. Quando você conhece outra cultura e você passa a aceitá-la, né? Porque é importante aceitar que é uma outra cultura e é válida tanto quanto, você tem uma abertura de mente suficiente para você começar a se questionar as coisas. Eu tenho amigos, por exemplo, que ficaram lá, não saíram de Posadas, da cidade. E eu vou lá e eu vejo assim, com uma mente, não digo pequena, também pequena não no sentido pejorativo, pequena fechada, é aquilo o mundo para ele é isso. Ele Não avançou. Não é só não avançou, eu digo assim, não tem uma abertura para pensar, porque assim, aí você, eu não digo na comida, nas culturas e tal, mas assim, você consegue começar a pensar, mas será que não sou eu? Talvez a minha forma não seja a forma. Porque eu já vi que há outras formas. Sim. Então, isso te enriquece um pouco e ajuda você a ser um pouco mais teu próprio juiz
com uma cabeça mais aberta. Flexível. Não, e você começa a Resiliente, eu conseguir acho, né? se questionar algumas coisas. Sim. Só que o jeito que eu sempre faço as coisas é o único Você jeito começa a de ter fazer as coisas. autocrítica, uma Exatamente. autocrítica saudável. Começa a assim. ter capacidade de autocrítica. Uhum. Né? Então, essa abertura de mente que traz você entender outras culturas, entender outras pessoas, entender e aceitar outras que existem. Mas isso é um outras baita que de estão- um processo, porque Com assim, no certeza. início, você tem a tendência de se fechar. Você tem que dizer, cara, eu preciso preservar isso aqui, entendeu? Tipo, o meu jeito, porque Uhum. isso é o que me define, isso é quem eu sou e tal. E isso vai sendo muito desconstruído, você não consegue manter. Eu percebo, assim, hoje, vendo outras pessoas estrangeiras e tal, que tem gente que consegue, eu não sei nem como que faz, assim, mas gente que é tão isoladinha que nem o idioma aprende direito, né? Uhum. A gente tem visto, assim, muita gente, a gente estava até comentando, né? Gente venezuelano tal, e que a gente tem visto em muita quantidade vindo, que, cara, não aprendeu português, e a pessoa se vira e tá tudo bem, e preserva aquele mini mundinho dela lá e tal. Mas eu acho que isso vai sendo desconstruído ao longo do tempo, quando você precisa, sei lá, a gente teve muita dificuldade, por exemplo, com a questão da documentação, que foi todo um processo. Gente, eu estudei desde os 6 anos, então, assim, a primeira série, eu fiz todo o meu histórico escolar é daqui, aí beleza, fiz cursinho, aí fui pro vestibular, e quando eu passei pelo ProUni na faculdade, que inclusive o ProUni é um programa que tem também para estrangeiros, então, tipo, se eu fosse argentina, eu poderia participar, né, mesmo tendo documento argentino. Mas você, é isso que eu ia te perguntar, você tem o RNE ou você tem RG, identidade brasileira? identidade Porque você brasileira. estudou aqui, né? Fez tudo aqui. Não, é que eu sou nacionalizado. Uhum. Então, eles, por serem filhos de pai brasileiro, Eles já vão com têm RG. direito. Ah. Eles já estão na escola. A minha já com mãe RG. tem RNE. Uhum. E você passou daí no ProUni como brasileira. Então, como brasileira, normal, assim, é que pra mim chega uma hora que, sei lá, né, já fazia tanto tempo que já tinha dado tudo certo com as documentação que eu já nem me preocupava mais. Sim. E aí, chegou a época do ProUni, tive que entregar as documentações lá, e aí, no meu RG diz nascimento Argentina, né? Sim. Naturalização, né, a parte de naturalidade é Argentina. E a pessoa buga. A pessoa olha e fala, mas você nasceu na Argentina, mas você... Ela está mas com RG. eu tô mostrando o meu RG pra Sim. pessoa, né? E a pessoa não sabia lidar com É aquela que qual informação. seria o caminho que alguém deduziria que você ia fazer? Você iria participar do ProUni como estrangeiro. Inclusive, talvez suas chances de passar seriam mais altas, Exato. porque o número de bolsas Com certeza. é específico. Só que você pra- entende que, assim, como eu não tô mais lá há 25, Só que- 24 anos, Exatamente. as minhas coisas estão tudo desatualizadas, vencidas. Eu teria que fazer tudo de novo. Então, também não E tem de mesmo lá. assim, talvez você fazer isso, talvez seria pra tirar uma vantagem. Exato. Se Seria você moral, não exatamente. Seria- Não, e não, assim, não não seria faria sentido adequado. Não faria sentido nenhum. E aí, assim, também tem a questão de que pra lei brasileira, você não existe dupla cidadania. Você tem que escolher. Então, assim, se você é brasileira, você é brasileira. Você abre mão das outras documentações. Não existe isso. Agora eu jogo como argentino, agora eu jogo como brasileiro. E, por exemplo, eu trabalho numa faculdade. Uhum. Então, pra gente receber a documentação, se você tem a naturalidade argentina, a gente vai precisar da sua certidão argentina. Uhum. Então, os documentos vão ter que se cruzar. Não, e se cruzam Independente mesmo. da RG. Mas assim, existe uma coisa chamada translado de nascimento, que é, eles pegam aquele papel, eles traduzem lá, eles registram como se fosse o nascimento Juramentado, aqui, tudo mais. vale é. lá e tal. Então eu tinha tudo isso, né? E aí surgiu a questão de que eles precisaram contratar um advogado, eu precisava fazer uma opção de nacionalidade que ninguém nunca tinha me avisado que eu precisava fazer, e já tinha passado o prazo, eu tinha perdido e tal. E aí foi todo um rolê, até eu lembro que eu falei pra moça, eu tenho título de eleitor. Eu votei pro presidente desse país, Eu tá me posso dizendo que ser eu não sou presidente. cidadã, sabe? Tipo, gente, É. pelo amor de Deus. É muito sentido. complexo. Mas Tipo, é porque há complexo. um arrasto de um histórico complexo. É E uma burocrático. 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 Então, assim, os Extremamente funcionários burocrático. públicos não sabem lidar com isso por falta de informação atualizada. Provavelmente isso um país enorme, grande, então são problemáticas já que isso se vive no Brasil. Mas realmente, assim, o problema não é você estar com a documentação errada, não, é a pessoa não sabe lidar com isso, né? E realmente, assim, só um detalhe aqui de cor, né? O fato, a gente viveu muito na questão da documentação e todas essas questões que já quando estávamos com a documentação certa, mesmo assim, no paralelo a gente tinha problemas quando você chega lá confusionando, não, mas você é argentino, e a pessoa buga, né, como dizem hoje, porque ela lê, mas você está vendo meu RG, né, registro geral de brasileiro.
sim, mas aqui diz Argentina. E ele fica, e a pessoa fica assim, né? Nossa. E a gente viveu essas questões e eu falo sempre, né? Estrangeiro no Brasil é italiano, francês, alemão. Argentina é argentino. Argentina é outra coisa. Venezuela. latino Argentina geral, é outro departamento, vamos lá e tal. Então, a gente, claro que viveu muito essa animosidade um pouco e tal, e faz parte da tradição. E aí que está nessa coisa do enriquecimento, né? Você passa a ter que lidar com isso, entender o outro. Por que eles pensam isso? Pois é, eles tiveram toda uma questão diferente, eles viveram a nossa realidade, né? É aquela coisa de eu vou escrever um 6 aqui para você vai ser um 9. Sim. Mas a realidade não muda, mas o ponto de vista mudou muito e foi diferente. Então você entender isso, uma vez que você começa a entender que já você não é dessa terra e tal, então assim, no amor de Cristo, você começa a praticar isso de uma forma muito mais abrangente, muito mais aberta, muito mais até forçada mesmo. Você precisa entender o outro, mesmo que esse outro está com preconceito com você. Né? Mas tem que ter essa mente aberta, né? Exatamente, isso é muito, muito rico mesmo. É muito rico. É uma experiência que nem você falou, se toda pessoa pudesse ter essa experiência de vivenciar outras culturas, isso realmente total. Abre a mente da pessoa, né? E de ser mais acessível, empático, aceitar outras culturas, outras pessoas, pensamentos diferentes, até religiões que diferentes. existiam outras culturas. Sim. Eu acho que tem gente que, por exemplo, que não saiu de Lapa. Não saiu dali, tem 40 anos em Lapa. Ele deve pensar que o indiano come arroz e feijão. Hoje em dia, talvez com o Instagram, com mais informação, muda um pouco, né? Mas anos atrás não era tão assim, né? Mas se a gente pegar em coisas pontuais, porque realmente tem esse cara que ele cresceu na Lapa, ele nasceu na Lapa, cresceu na Lapa, e ele vê aquilo ali e é assim, mas querido, você tem Instagram, você tem... Não, mas é assim, eu aprendi assim, é assim. Exatamente, parece que tem sabe, esse que precisa sair. Exatamente, realmente tem bastante. E é muito fácil a gente achar que o nosso certo é o jeito certo, né? O nosso jeito é o jeito certo de fazer as coisas. Então, se eu faço assim, sempre fiz assim, minha mãe fez assim, esse é o jeito certo. Tanto no casamento, a gente tem bastante choque por causa disso, né? Nossa, então, verdade. Primeiro ano, coisa, come tudo panetone, deixa um pouco pro querido. Gente, olha, realmente... É uma dificuldade. É difícil. Ali, você quer ver choque de cultura? Casa, bem. Gente, casa. Mas você vai ver que exemplo, dentro do seu país e da sua cidade você tem choque cultural. Total. Mas, por exemplo, no meu caso, né, eu fui perceber, porque a gente não vai percebendo como essas coisas afetam, né? Acho que a gente vai incorporando tanto, e enfim. Mas eu cheguei pro meu marido e falei, a gente tem que casar no civil, né? Pois é. E daí já me veio toda aquela ansiedade de pensar nos papéis, nas documentações. Você liga muito para eu ter o teu sobrenome? Assim, né? Pra eu incorporar teu sobrenome dele? Não. Cara, porque assim, ó, vai ser muito rolê. Sério, eu tenho que trocar todos os documentos, tudo de novo. A chance de dar ruim é muito grande. Eu provavelmente vou chegar lá no cartório, eu vou falar pra mulher que eu preciso fazer isso, ela vai olhar meus documentos, ela vai falar aquele típico... Mas você é argentina. Ai, gente, sério, aquilo ali já dá 3 tipos de ciricutico, assim, é difícil. Então, assim, aí ele falou que Então não. Se não é importante pra você, não vou passar por isso de novo. Vamos manter fácil. Porque realmente foi uma coisa muito, muito difícil, assim, foi um obstáculo muito grande, assim. A documentação. Até porque foi, assim, 25 anos atrás, por exemplo, a gente teve que contratar um advogado para fazer nossa nacionalidade, a opção de nacionalidade. Meus pais vieram depois também morar com a gente, então minha avó era da Serra Gaúcha, a gente foi lá puxar os documentos e tal, nós conseguimos. Por isso você conseguiu a nacionalidade. Isso que a gente conseguiu por essa forma. Conseguiu por nacionalidade. Hoje, 25 anos depois, minha esposa tem RNE. RNE ainda. Né? E é isso que você tem direito. Acho isso até, enfim... Né? Ela é casada com um nacional brasileiro, ela podia ter um RNE. Nos Estados Unidos ela teria green card. Ela teria green card. Aqui no Brasil mantemos anos. ela com RNE. Mas são essas coisas culturais, de novo, que tem a ver com... Realmente, eu acho que aqui no Brasil é um pouco pior porque é muito burocrático. É muita assinatura, porque, mas tá traduzido e tá assinado em cartório. Não, mas tem que ser juramentado. Mas se ela for fazer tal coisa, tem que ser apostilamento de e você fica, socorro. Às vezes nem é que a pessoa não
sabe? É que a pessoa... às vezes nem falta de se garantir, às vezes- né? às vezes Não, eu é- preciso um calço de alguém. É que a gente fala, gente, mas é que assim, ó, você tá E é questionando tanto um documento detalhe que foi também. emitido pela Receita Federal. Ou você tá questionando um documento que foi emitido pela Polícia Federal. Não, mas tem que ter mais um. E tem que ter mais um. E, entendeu? Tipo, gente, na maioria dos lugares você só precisa de uma coisa. Mas para quem está ouvindo agora e talvez está chegando agora, tá bem mais fácil hoje. Sim, Graças gente. a Deus. Tranquilizado. Sim, Nossa, vamos. Na boa, Hoje na tá boa, bem mais fácil. Tá mais fácil. Realmente, graças Realmente. a Se não Deus. for Argentina, já facilita mais. Tá mais fácil. Graças a O Deus. Mercosul, aliás, Mercosul facilitou bastante coisa. Verdade. Bastante coisa. Tem bastante documento que unificou. do Mercosul, né? Sim. Porque Foi o resto nada funciona. Mas essas questões de essa parte eu achei documentação. Essa parte melhor. até que ficou bom. Tá melhor. Diminuiu um pouquinho de coisa que a gente tem que Vamos verificar. falar de coisa boa, então. Se vocês pudessem dar um conselho para quem tem essa vontade de migrar, tá vindo de fora, qualquer pessoa que esteja assistindo esse podcast, o que vocês aconselhariam? O que Só vocês vai. diriam? Só vai. Só vai. Só assim, pega na mão de Deus e vai. Nada mais como esse hino. Eu acho que assim, se a gente depende de Deus e tal, eu acho que as oportunidades vão surgindo e a gente precisa olhar para elas com sabedoria, a gente precisa pedir por sabedoria. E se a gente achar que, né, os prós são melhores que os contras, eu acho que a primeira coisa como cristãos é achar uma igreja. Eu acho que isso precisa ser a primeira coisa. Porque assim, não é só uma fonte de tipo, beleza, encontrei alguém para me acolher, tipo, né, Pra me para ajudar, suprir minhas necessidades, Não, mas não é porque é a nossa prioridade mesmo. E se a gente não faz isso, a gente fica. A gente não congrega. E aí isso traz inúmeras repercussões, né? O não congregar. Não só porque você não vai ter gente caminhando junto contigo, mas porque existe uma grande chance de você se perder no meio do caminho. Se você esfriar. Então, e de também, você lógico, esfriar. isso aí, Então, eu com acho que é certeza. um processo tão desafiador e tão difícil que você precisa de uma igreja. E realmente, a igreja tá aí para isso. E a gente tem que acolher os estrangeiros, a gente tem que acolher as pessoas que estão com dificuldades. E essa é uma dificuldade. Precisa reconhecer que é um desafio muito grande. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, assim, de manter a mente aberta. De manter a mente aberta. De lembrar que o seu jeito não é necessariamente o melhor jeito. De que... eu acho que se a gente se abrir, de a gente querer conhecer a cultura do outro, querer ver o ponto de vista do outro já desde o início, sabe? Eu acho que a gente já facilita. Sim. Né? De a gente se abrir a ponto de querer realmente abraçar a cultura do outro e de dar do nosso melhor. Eu acho que essa troca é muito rica, Sim. desde que a gente esteja aberto para isso. Verdade. Mesmo se não for para lugar nenhum. E se for ficar, Isso, Mesmo também conselho vale. procura uma válido. igreja. Também vale. Procura abrir a cabeça, entender a cultura do outro, do vizinho. Vai visitar o vizinho. Leva uma bolinha, talvez o bolo dele Uma bolacha. é outra, uma bolacha. Leva uma bolacha. Verdade. Acho que uma coisa muito legal que ficou dessa conversa toda, assim, que vai ficar martelando na minha cabeça, é esse ponto de que existe choque de cultura dentro da sua própria cultura. Exato. Verdade. Isso, pra mim, foi... Maior aprendizado. Acho que daqui de hoje, sim, foi. Existe choque de cultura dentro da sua cultura. Tem isso. gente que não come arroz e macarrão junto, né? nem todo dia. Tem gente que não come o feijão por cima do arroz ou vice-versa. Verdade. E acha um crime, acha um crime. Tem a discussão do biscoito ou bolacha. Gente, é muita coisa. Dentro do próprio país. Dentro do próprio país. Exato. Mas é muito- Gente, é isso então. Eu quero agradecer assim muito vocês pela generosidade de vocês estar aqui com a gente, compartilhando a história de vida de vocês. Assim, é um privilégio mesmo e a gente sente o amor de Cristo aqui e só para agradecer mesmo. A gente vê o brilho nos olhos de vocês de falar de toda essa mudança, de toda essa transformação que eu acredito que tenha sido um desafio muito grande mesmo para vocês. E agradecer, gente. Muito obrigada. A gente que Nós agradece. que Muito agradecemos. prazer. Muito obrigado também. De nada. Calorosidade. Gente, é isso então. Muito obrigada pela participação de vocês aí. Comentem bastante, curtam, compartilhem. Acompanhem a gente em todas as plataformas digitais, tá bom? Como Instituto Ser Família. Também tem o Instagram da igreja, se vocês quiserem seguir, acompanhar todas as nossas publicações por lá, tá bom? É isso. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.